Bandejão do foi embora já? Foi, tá. Oi, Sora. Bom, eu vou começar respondendo as perguntinhas que tinha lá depois que a gente faz o experimento. E aí eu vou tentando responder, explicando tudo mais, e aí no final eu vou dar uma explicada geral no conteúdo em si, tá? Eu vou me enrolar, provavelmente. Tá, o que acontece quando você aproxima o ímã do centro da bobina? A luz, ela vai dando assim, ó, picozinhos, como se ela estivesse querendo acender. Querendo acender, assim. Por causa da interferência que o campo magnético vai gerando no condutor, que aí vai aumentando o fluxo e tudo mais, e vai gerando energia para ligar a lâmpada. O que acontece se você deixar o ímã parado próximo da bobina? A luz não acende, não acontece nada, porque não tem fluxo da corrente, então não tem o movimento para acender. O que acontece quando você afasta o ímã da bobina? A luz apaga, porque o campo magnético já não está mais perto do condutor, então não interfere mais. O que altera quando você aproxima ou afasta o ímã da bobina com maior velocidade? A intensidade da luz vai aumentando e ela vai ligando e desligando conforme tu vai mexendo. Por causa que tu vai agitando os elétrons e eles vão se mexendo e aí vai criando energia ali entre eles e aí vai acendendo. Tá. O que representam aquelas bolinhas prateadas no interior do condutor? Descreva o comportamento delas em cada caso. É o caminho dos elétrons que é o caminho que eles percorrem na corrente. Tanto é que quando tu tá mexendo ali e a luz vai piscando, aquelas bolinhas elas vão se mexendo, por causa que é o caminho que eles estão fazendo até chegar lá ao condutor que acende a lâmpadazita. E aí, tipo, é uma corrente que ela é convencional, por causa que quando tu tá empurrando, deixa eu pegar meus ursos para representar. Aqui, ó. 2 Olafs. Tá, aqui eu tenho o campo magnético, aqui o condutor. Aí o campo magnético tá chegando aqui com a bússola e tudo mais, piriri, pororó. Aí ele vem aqui. Aí isso aqui tava parado. Aí ele começa a se mexer pra lá. E aí o campo magnético vai pra lá. E aí quando ele vem pra cá, vai pra cá. Eles são opostos. Tipo, ele não segue a mesma direção, a energia. Ou como eu escrevi aqui, ó. Melhor, para que eu acho que eu escrevi confuso. É o caminho percorrido pelos elétrons na corrente, ou melhor dizendo, o fluxo da corrente. Por isso, quando a gente aproxima o ímã do condutor, as bolinhas começam a se mexer, assim. Tururururu. E aí, ao levar o ímã para uma direção, a corrente vai para outra, e vice-versa. Não os elétrons, a corrente, enfim. Tá. Ai, cliquei fora, pera. O que acontece quando você muda para a opção corrente alternada no canto superior da tela? E explique por quê. O movimento ele fica de vai e vem, por causa que ele não tá mais seguindo só um caminho e indo só para uma direção. Ele tá se dividindo nas direções, por causa que os polos eles estão se alternando. Então, o que deveria ir pro sul, vai pro sul, só que daí ele muda e vai para lá. Aí ele tá indo assim, assim, ó. Tipo, enfim. Você foi presenteado com um televisor, mas quando foi ler as especificações do produto, viu que estava escrito tensão nominal 110 volts. Como aqui na nossa região a tensão fornecida pela companhia de energia elétrica é de 220 volts, você deverá utilizar um equipamento chamado transformador. Após observar esse simulador, explique detalhadamente como ele consegue fazer com que a sua televisão funcione normalmente. Bom, o transformador ele nivela a tensão de equipamentos que têm uma diferença de tensão. Tipo assim, ele é formado por um núcleozinho, que geralmente é um condutor enrolado assim em espiral, e ele tem 2 bobinas, a primária e a secundária. A primária ela recebe a tensão total, e aí ele passa ali pela espiralzinha do condutor e sai a tensão que o equipamento realmente precisa para funcionar. E normalmente o transformador ele é muito usado nesses casos que a gente tá vendo aqui, por causa que se um equipamento de 110 volts recebe uma voltagem de 220, ele queima, porque é muito mais tensão do que ele precisa para funcionar, então vai estragar. E o transformador ele evita que isso estrague, porque ele vai pegar esses 220 e vai tirar o excesso, vai dissipar essa corrente e aí não vai chegar só os 110 que ele precisa, um pouquinho mais, mas não a ponto de estragar o equipamento. Vamos ver qual que é a próxima. Na quinta e última aba, gerador, existe um sistema simplificado, mas semelhante ao que acontece no interior de uma usina.
O que acontece se você abrir levemente a torneira? O que a água que sai da torneira provoca? Bom, no experimento a gente ia abrindo a torneira e ia saindo água. Aí aquela água, ela caía em cima, assim, de uma bobina, passando do carro, de uma bobininha, que aí conforme tu ia aumentando a intensidade da água, aquilo lá ia girando mais rápido. A quantidade de água ia girando as manivelinhas e aí ele ia girando, fazendo energia mecânica, que gerava energia elétrica, e aí a magnética, piriri, porque um vai levando o outro. A corrente gerada na bobina, ela é contínua ou alterada? Ela é alterada, não, alternada, né? Porque ela não é alterada, ela, enfim. Ela é contínua porque ela segue sempre o mesmo fluxo, é sempre o mesmo caminho. Não tem uma direção diferente para onde ela tá indo. Ela tá seguindo o baile, entendeu? Que valor é mostrado no centro do ímã e o que ele significa? Bom, quando eu abri bem pouquinho. Aí tava mostrando só 18, que é as repetições, rotações por minuto, RPM, que é a quantidade de vezes que aquilo ali tá girando a cada minuto, Conforme tu vai aumentando, abrindo mais a torneira, aquele número vai crescendo, porque tá caindo mais água, tá girando mais rápido por causa da força da água empurrando coisinha para baixo, ele vai girando assim, assim, assim. Aí vai girando corrente dentro do ímã, e aí o ímã vai gerar energia magnética, e a magnética vai gerar energia elétrica. Tá. Microscopicamente, o que esse valor determina no interior do condutor? Ele determina o fluxo da corrente, ele determina o movimento dos elétrons, a intensidade, a tensão, essas coisas, é o que eu acredito. Então, tipo, quanto mais rápido, quanto mais rápido essas rotações forem, quanto maior esse número for, mais tensão ele vai gerar, uma corrente maior e aí mais energia para manter uma lâmpada acesa, por exemplo. Abra mais a torneira, de maneira que o fluxo de água aumente. O que acontece de diferente? Qual o novo valor indicado no centro do ímã? Bom, quando eu tinha aberto só 18 rotações por minuto, a lâmpada ela não ficava totalmente acesa. Ela ficava, tipo, bem fraquinha, sabe? E aí, quando eu botei totalmente, que daí deu 100 RPM, ela ficou completamente acesa. Que normalmente as lâmpadas elas estão sempre piscando, só que na nossa visão a gente não vê elas piscando. E falando em visão, eu vou botar meu óculos. E a gente não vê elas piscando por causa da nossa visão, né? Que a nossa visão é ruim, a gente não consegue ver. Mas se a gente olhar bem de perto, elas estão assim, ó. Só que tão rápido, recebendo tanta atenção, que a gente nem percebe elas apagando. Só que no simulador a gente consegue ver. Por causa que ele não tá muito rápido. Então a gente vê que ele tá assim, assim a luz. Tá. Consultando o material de apoio e suas pesquisas, faça o que se pede. Desenhe um gráfico, pode ser do tipo pizza, que apresente o percentual referente ao número de usinas que temos de cada tipo instaladas no Brasil. Eu fiz aqui, só que eu recortei ele. Eu vou pegar o celular e eu vou mostrar agora mais de perto. Bom, esse é o meu gráfico, eu recortei ele para eu poder mexer assim enquanto eu falo, tá? Esse aqui é o percentual de usinas de energia térmica que a gente tem no Brasil. Ele representa 3.009 no Brasil inteiro. Esse aqui é o percentual de energia eólica no Brasil, que são 606. Esse aqui é o das microhidros, que são 699. Esses aqui são as pequenas hidros, que são 426. E este aqui são das hidros, 217. E esse aqui são das energias solares que a gente tem. Esses 2, 3, 4, 5... 4, 5, 6... Desculpa, me perdi. Tipos de usinas que a gente tem no Brasil somam um total de 7.429. Outra tarefa que a gente tinha também era de pegar as nossas contas de luz, aqui, que eu peguei, ó, as contitas de luz, e fazer uma tabela com o nosso consumo em quilowatts. E aí, aqui, ó, do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só que a gente aqui em casa não recebeu a de junho, então eu fiz só até maio. E aí, aqui é o consumo aqui de casa, olha, em janeiro a gente gastou 127 mil quilowatts, aí em fevereiro 169, março 192, abril 255 e maio 238. Bom, depois eu vou colar aqueles meus pedacinhos ali de gráfico no meu caderno e escrever certinho, tá? E as contas eu vou guardar, né? Porque aqui em casa a gente guarda as contas tudo.
Tá, enfim, a indução eletromagnética, então, nada mais é do que a ação de o campo magnético interferir na energia elétrica, causando energia. Tipo assim, olha como eu escrevi. É a ação de surgir uma corrente elétrica sobre um condutor dentro de um campo magnético, que é quando sei lá, um fio de cobre, e aí tu se aproxima com um campo magnético perto dele, e a interação entre os dois pode gerar uma corrente elétrica. Não sei se deu muito pra entender, mas é que na minha cabeça faz sentido, aí quando eu falo, não faz. Tá, dentro da indução eletromagnética, a gente tem duas leis que são muito importantes, que é a lei de Faraday e a lei de Lenz. A lei de Faraday é em homenagem ao próprio Faraday que descobriu isso. Ele descobriu essa variação do fluxo magnético. Deixa eu pegar meus ursinhos. Olha meus ursinhos, que bonitinho. Tá. Me perdi. Tá, eu tava falando da lei de Faraday. Que a força do campo magnético pode fazer uma força eletromotriz induzida dentro de um condutor. E aí ele percebeu isso, só que ele não conseguia entender essa intensidade, como é que isso acontecia. Então o Lenz, ele começou a estudar isso depois de Faraday. E ele desenvolveu a lei que diz que o sentido do campo depende do aumento da diminuição do fluxo magnético. Por exemplo, quanto maior e mais forte for o campo magnético, mais maior e mais forte vai ser a corrente que ele vai gerar. E a energia, e assim vai indo. É isso, tá? Agora falando um pouquinho sobre a energia eólica. A energia eólica, ela funciona bem parecido com o que eu tinha explicado lá da torneirinha, que quando vai abrindo, vai girando lá a energia mecânica, que vai girar a bússola lá, o ímã, o suficiente para gerar um campo magnético. E aí o campo magnético ele vai interferir nos condutores e os condutores vão gerar energia, que aí é a energia elétrica final. Só que a diferença é que em vez de água é o vento que gira. É os cataventinhos lá, essas coisas. E eu acho que é isso. Espero que tenha dado pra entender. Ficou bem longo, mas é isso. Beijo, profs.